uma série aqui que eu iniciei na congregação de Caiçara, que é a meditações nas cartas menores, né? Existem os profetas menores no Velho Testamento, que são pequenos livros dos profetas, e temos aqui também pequenas cartas de apenas um capítulo. Então eu gostaria de trazer meditações nessas cartas, ok? Nós vamos iniciar com a primeira, que é Filemon. Nós temos outras 3. Temos Judas, 1º e 3º João também, juntamente com Pronto, deu certo. A irmã Itana, nós estávamos ouvindo a irmã escovando os dentes. Vamos fazer a leitura dos primeiros 3 versículos. Você pode fazer depois em casa a leitura de todo o Filemon, porque nas quartas-feiras nós vamos estudar meditar nessa pequena carta, tá bom? Mas vamos ler agora só versículo 1, 2 e 3. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, abençoa esse momento de meditação na Tua Palavra, que venhamos a crescer, ser edificados, sermos mais parecidos com Jesus Cristo, à medida em que nós estudamos a Tua Palavra e desfrutamos da comunhão com os irmãos. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a carta a Filemon é uma das cartas mais pessoais escrita pelo apóstolo Paulo. Nós temos outras cartas do apóstolo Paulo escritas para pessoas específicas, mas nós chamamos essas cartas de cartas pastorais, que é a carta para Timóteo e também para Tito. No entanto, essa carta é uma carta singular, porque além de ser uma carta muito pessoal, ela também expressa muito, revela muito do coração do apóstolo Paulo. Um coração cheio de amor, um coração cheio de singeleza, um coração manso e um coração humilde. Nessa carta, o apóstolo Paulo não é aquele homem de autoridade apostólica, mas é aquele homem manso e que está ali para servir também. Essa carta ela foi escrita por volta do ano 60, enquanto o apóstolo Paulo estava preso, provavelmente em Roma. Possivelmente o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu aqui em Roma. Algumas pessoas trazem objeções com relação a isso, porque como é que Onésimo, lá em Colossos, uma distância muito grande da Ásia até Roma, como é que esse escravo fugiu para Roma? Então, há algumas objeções, mas a concordância majoritária é que Paulo estava preso aqui em Roma quando escreveu essa pequena carta. E juntamente com essa carta, com a carta de Filemon, o apóstolo Paulo também escreveu Efésios, e Filipenses e Colossenses. Filemon é natural de Colossos, é um homem natural de Colossos. Inclusive, essa carta a Filemon deveria ser entregue quando a carta aos Colossenses fosse também entregue. Então, juntamente com a carta aos Colossenses, a carta de Filemon também deveria ser entregue. O apóstolo Paulo fala lá em Colossenses que essa carta ia ser entregue por Epáfras e também pelo Onésimo. Tudo indica que Filemon, esse homem, era um homem proeminente na igreja de Colossos. Não sei se era um dos líderes, um dos pastores, pelo menos era alguém de proeminência na igreja. Não sabe-se necessariamente se ele era de fato um dos pastores, mas era alguém de proeminência ali naquela igreja. E além de mencionar a sua proeminência, parece-nos que ele era alguém de condições, alguém rico,
pois ele tinha escravos, inclusive Onésimo, o seu escravo, fugiu. E Paulo menciona também que a igreja se reunia em sua casa. Os cultos não eram normalmente assim como nós temos hoje. Os cultos no início da igreja eram cultos que tinham refeições, né? Então pode ser que Filemão fosse rico também, e isso indica também a sua condição financeira, porque ele recebia também a igreja na sua casa. Essa carta aqui, o teor dela é um pedido de reconciliação, um pedido de uma reconciliação amorosa entre um escravo que fugiu porque provavelmente havia roubado alguma coisa de seu senhor. O nome desse escravo é Onésimo e o seu senhor é Filemão, esse que nós já falamos um pouco dele. Ele deveria ser recebido, Onésimo deveria ser recebido de volta na casa do seu senhor Filemão. E o seu senhor Filemão deveria recebê-lo não mais agora como um escravo, mas como um irmão caríssimo. Não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus. Paulo começa então essa epístola, essa pequena carta, se identificando. E é curioso porque ele se identifica como prisioneiro de Cristo. Algumas outras cartas do apóstolo Paulo, ele também se identifica como prisioneiro, mas ele não inicia as cartas dessa maneira. Quando ele fala da sua prisão, ele fala em um momento determinado no meio da carta, não necessariamente no início. Essa carta aqui, ele já começa falando Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Por exemplo, na carta aos Efésios, ele menciona só lá no capítulo 4, no versículo 1, que era trazendo a exortação àqueles irmãos a viverem a serviço do Senhor, a viverem de modo digno da vocação a que foram chamados. E essa vocação poderia os levar à prisão, assim como ele estava preso. Portanto, essa descrição de Paulo aqui, por estar preso, não só identifica que ele estava preso, não só para sabermos que aqui nessa situação ele estava numa condição de prisão, como também revela a razão pela qual ele estava preso. Não é só para identificá-lo como um prisioneiro, mas também a razão pela qual ele estava preso, pois ele estava preso por amor a Cristo e a sua palavra, pois ele diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. O fato de Paulo estar preso será então, aqui nessa carta, um forte argumento pelo qual Filemão deveria atender ao apeloso pedido que o apóstolo Paulo menciona a partir do versículo 17. No versículo 8 já ele menciona isso. Pois, versículo 8 dessa pequena carta diz, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo eu o que sou, Paulo, velho e agora até prisioneiro de Cristo. Então a sua prisão será um grande argumento para que Filemão possa então atender ao grande pedido do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo acrescenta uma pessoa junto com ele. Quem é? Timóteo, né? Timóteo como um dos participantes da sua carta. Eu estou trazendo essas informações introdutórias aqui, mas eu acredito que na próxima quarta-feira a gente vai pular isso daqui e já vai partir para a carta em si. Mas ele menciona o pastor Timóteo, né? Que possivelmente seja aquele que está escrevendo, né? Enquanto Paulo está ditando, Timóteo está escrevendo. Em algum momento aqui, o apóstolo Paulo, no versículo 19, ele vai tomar a caneta de Timóteo e vai dizer, espera aqui, me dá aqui, deixa eu escrever isso daqui com o meu próprio punho. Mas enquanto isso, o pastor Timóteo está escrevendo. A ideia também que o apóstolo Paulo menciona Timóteo, não só por isso, mas porque Timóteo ele era conhecido daquela região ali onde existia a igreja de Colossos, né? A igreja de Laodiceia, as igrejas ali ao redor de Colossos. O pastor Timóteo,
era conhecido deles ali. Por isso ele diz: eu estou também com Timóteo, o amado Timóteo, o irmão Timóteo, irmão também de vocês. Então, ele endereça a sua carta a Filemon, versículo 1 ainda diz: ao amado Filemon. Filemon é o destinatário principal, não o único, mas é o destinatário principal dessa pequena carta. Apesar de ele ser a pessoa pela qual o apóstolo Paulo escreveu, a igreja deveria ouvir o que Paulo escreveu a Filemon. A igreja deveria saber como lidar com questões envolvendo o perdão. Por isso ele menciona no versículo 2, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Então essa carta foi enviada primeiramente para Filemon, mas a igreja também deveria ouvir, com o objetivo, acredito eu, de saber que a igreja também deveria desenvolver o seu perdão, certo? O apóstolo Paulo menciona duas coisas a respeito de Filemon aqui, e nós vamos nos ater a essas duas coisas brevemente. Ele fala, em primeiro lugar, que Filemon, ele é amado. Versículo 1 ainda diz: ao amado Filemon, amado por Paulo, amado pelos demais que conheciam a ele, que estavam com ele em sua casa, os seus irmãos em Cristo, a igreja que ele reunia em sua casa, amado pela sua esposa, possivelmente Áfia aqui seria a esposa, tudo indica que sim, majoritariamente também os comentaristas acreditam que Áfia era esposa de Filemon, e Arquipo talvez ou um obreiro junto com ele ou um filho, pois ele menciona, especifica o nome dele, e também era amado pela igreja. É costume de Paulo, irmãos, ao escrever, afirmar aqueles a quem ele escreveu que eles são amados. Eles são amados do Senhor, eles são amados, somente isso, apresenta apenas essa amados, não menciona por quem ou por que eles eram amados. Aqui, especificamente, o apóstolo Paulo diz simplesmente que Filemon, ele é amado. Mas por que Paulo fala isso? Eu acredito que Paulo, quando ele escreve isso, quando ele menciona que os seus leitores, os seus destinatários são amados, eu acredito que ele quer lembrá-los da grande obra de amor que Deus demonstrou na cruz por eles. Eu acredito que ao mencionar que eles são amados, o apóstolo Paulo quer lembrá-los da grande obra de amor que Cristo fez, demonstrou por eles naquela cruz. No entanto, essa condição de amado deveria se desenrolar, deveria ser demonstrado em atitudes amáveis da parte daquele que foi amado. Portanto, o apóstolo Paulo constrange aqueles, de uma certa maneira, constrange aqueles a quem ele escreve, chamando-os de amado. Porque essa condição de amado deveria desenrolar-se em atitudes amáveis da parte daqueles que são amados pelo Senhor. E Filemon, ele é um grande exemplo de alguém que demonstrava esse amor na prática, que não ficou apenas com esse status de amado, mas por ser amado por Deus, ele demonstra, por meio das suas atitudes, ele demonstra isso. Filemon, ele é então esse grande exemplo de demonstração na prática do amor. Por exemplo, tudo indica que o próprio nome Filemon traz a ideia ou traz um significado de amoroso ou aquele que é amigável. Não sei se vocês já ouviram a palavra amor ou amigável ou amigo em grego, que é filéu. E Filemon começa com filémon, né? Então a ideia, alguns acreditam que o significado da palavra Filemon, do nome Filemon, seja amoroso ou aquele que é amigável. Enfim, sendo ou não, tudo indica que Filemon era de fato
alguém amigável, alguém amável, alguém que amava os outros. Paulo, no versículo 21, veja comigo aí, no versículo 21, ele fala o seguinte a respeito de Filemão: certo como estou da tua obediência. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Certamente Filemão era alguém que amava o Senhor e que guardava os mandamentos, era alguém obediente, não só ao apóstolo Paulo, mas obediente ao Senhor. Certo como estou, versículo 21, da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Então, isso demonstra que Filemão era alguém amigável, alguém amável, que demonstrava esse amor na prática. Versículo 7 também demonstra isso. Versículo 7 diz: pois irmão, o apóstolo Paulo escrevendo para ele, pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ele era alguém que, por ser amoroso, amigável, carinhoso, ele também incentivava aos outros ao amor e certamente às boas obras. O fato de ele receber a igreja em sua casa também é uma grande demonstração de amor, que seria a hospitalidade, que é uma expressão de amor. Ainda mais naquela época em que as reuniões não eram simples assim. As pessoas vinham para ficar bastante tempo, fazer refeições e tudo mais, né? Então era de fato uma grande demonstração de amor de Filemão. Irmãos, assim como Filemão, nós também somos amados pelo Senhor. Nós fomos e somos amados pelo Senhor. Cristo, o Senhor, demonstrou o seu grande amor para conosco. Deus demonstrou o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor que Deus tem por nós deve fazer com que nós pratiquemos esse mesmo amor. Que nós sejamos amigáveis, que nós sejamos pessoas que demonstram em suas atitudes esse amor que é derramado por nós. Nós podemos fazer isso, demonstrar esse amor como Filemão demonstrava. O amor ao congregar, o amor pelos irmãos, ao receber irmãos em casa, na hospitalidade, na obediência ao Senhor, pois o versículo 21 diz que ele era obediente, e eu acredito que é obediente ao Senhor aqui. Então nós demonstramos esse amor que temos por Deus por meio dessas atitudes. Amém? O apóstolo Paulo também menciona mais uma coisa a respeito de Filemão. Ele diz que não é somente amado, mas ele também é o nosso colaborador. Ele também é um colaborador ou cooperador de Paulo. A ideia é que Filemão era um companheiro de batalha, um companheiro de trabalho do apóstolo Paulo. A ideia de cooperador aqui, ou de colaborador, é alguém que trabalha junto, alguém que está trabalhando na mesma obra, está trabalhando no mesmo labutar que o outro. Filemão, ele era um companheiro de trabalho, de lutas do apóstolo Paulo, alguém que labutava, assim como Paulo, no serviço e no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era cooperador e colaborador, não no sentido de estar com o apóstolo Paulo lá, fazendo as mesmas coisas, mas de estar demonstrando cuidado com o rebanho do Senhor Jesus Cristo aqui. Ele era colaborador com o apóstolo Paulo, porque ele cuidava da igreja que estava em sua casa. Versículo 7 diz: pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. A ideia aqui é alguém que faz o serviço
e serve no reino, serve aos santos. Ele se tornou um colaborador no serviço no reino de Deus. Assim como os pastores hoje em dia são também os colaboradores do apóstolo Paulo. Se Paulo ainda estivesse servindo, aqueles que estão servindo na obra, mesmo que em lugares distantes, são também colaboradores do reino dos céus, do serviço ao Senhor. Os pastores de hoje em dia são também colaboradores do reino, são trabalhadores, são pessoas que cooperam com a obra do Senhor. Não somente os pastores, mas todos os irmãos, todos aqueles que foram amados pelo Senhor, também devem colaborar, devem trabalhar no reino. Como é que vão fazer isso? As Escrituras falam que nós não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas nós precisamos fazer isso para que nós possamos estimular as boas obras e ao amor. Nós colaboramos no reino quando nós não deixamos de congregar, nós colaboramos com o reino quando nós pregamos a palavra do Senhor, quando nós insistimos em anunciar o reino de Deus por meio da sua palavra. Irmãos, assim como Filemon foi amado e demonstrou esse amor por meio das suas atitudes, por meio das suas obras, cooperando no Evangelho, assim também nós devemos fazer. Nós fomos amados, somos amados e nós precisamos reverberar esse amor por meio das nossas obras. Irmãos, o amor e a bondade de Filemon estava sendo posta à prova agora. Esse amor, esse homem amigável, esse homem amoroso, estava sendo posto à prova agora. Ele deveria demonstrar essas qualidades, essas características, no perdão para com o seu ex-escravo Onésimo, recebendo não mais como escravo, mas como um irmão caríssimo. Imagine alguém que fez um grande mal a você e que você terá que recebê-lo. Talvez você poderia até recebê-lo como sendo escravo, né? Fazendo as mesmas funções que ele fazia antes, talvez sendo um pouco mais duro com ele, mas nesse caso aqui, Filemon não deveria receber apenas como um escravo, mas como um irmão caríssimo. O amor dele, a fidelidade ao Senhor, o seu coração amigável estava posto à prova agora, porque ele deveria demonstrar esse grande amor ao perdoar esse homem, Onésimo. Assim, irmãos, toda a igreja deveria aprender com isso. Não somente Filemon seria reanimado, seria provado, mas a igreja seria provada e reanimada ainda mais no desenrolar do perdão de Filemon para com Onésimo, mesmo quando alguém pecou gravemente contra você. Então a igreja toda deveria aprender a desenvolver esse amor no perdão de uns para com os outros. Essas qualidades devem existir em todo crente: o amor, a cooperação. Paulo não queria apenas que Filemon aprendesse ou desenvolvesse o amor, mas toda a igreja, inclusive os de sua casa, pois no versículo 2 ele menciona: e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Todo crente deve desenvolver essas qualidades. Todo crente é desafiado a perdoar, mesmo quando quem pecou contra nós foi um pecado grave aos nossos olhos. O apóstolo Paulo, como é de costume em suas cartas, ele menciona sua saudação, a introdutória, ou alguns chamam também de bênçãos,
aos seus destinatários. Versículo 3, para terminarmos, ele diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça aqui, irmãos, é o dom imerecido de Deus. Graça significa isso, dom ou presente imerecido de Deus. É o seu amor redentor, demonstrado a pecadores culpados, pecadores imerecidos do amor de Deus, imerecidos da graça. E também graça pode ser também a capacitação ao exercício dos dons ou das tarefas, dos deveres que Deus nos dá. Graça pode ser isso. Deus nos dá a graça do perdão, por exemplo. Então, graça é dom, é um presente de Deus, é uma capacitação, é a demonstração de amor que Deus dá, que Deus demonstra para com aqueles que são culpados e imerecidos, que somos nós. E ele menciona também paz, graça e paz. A paz se refere tanto à paz que Cristo fez entre pecadores e Deus, por meio da sua morte na cruz, a nossa reconciliação, as nossas pazes com Deus, como também paz pode se referir àquele profundo sentimento de paz, de segurança em Jesus Cristo, mesmo no meio das tribulações. Então o apóstolo Paulo deseja a graça, que é esse maravilhoso dom de Deus, e também a paz. Mas paz também se refere significa também o nosso relacionamento amigável com os nossos irmãos. Então, a paz também é a paz uns com os outros. E a fonte de tudo isso, a fonte da graça e da paz, não é nada mais, nada menos do que Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós não encontramos graça, nós não encontramos paz em outra coisa a não ser em Deus. Ele é a fonte da graça e da paz. Ele é a fonte de todas as bênçãos. Ele é a fonte da nossa capacitação a perdoar, a desenvolver, a praticar aquilo que nos foi dado, que é o dom da graça. A fonte de tudo isso, da graça e da paz, é Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que possamos então desenvolver essas qualidades existentes em Filemon. Ele é amado e também ele é colaborador de Jesus Cristo. Vamos orar? Nosso amado Deus, nós te louvamos por teu cuidado, te louvamos pelo teu amor. Muito obrigado porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Muito obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados, satisfazendo completamente a justiça de Cristo. Por isso nós temos paz com Deus. Nós somos agraciados com a paz. Nós somos abençoados por Ti, porque agora somos amigos Teus. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.